né? Mas o grande ponto é, as pessoas, elas tendem, né, ela tem um problema, primeiro ela precisa de conhecimento e capacitação para entender, né, quais são as ferramentas para usar o problema, mas só isso ainda eu acho que muitas vezes não é fundamental, porque o que acontece? Eu sempre falo assim, o cara fala, eu tenho um problema de fluxo de caixa, não, isso é sintoma. Fluxo de caixa nunca é o problema, é sempre o sintoma. O problema é outro, é igual quando você tem febre, o teu problema não é a febre, o teu problema é o que está causando a febre. O que está causando a febre é uma infecção, né? Pode ser uma infecção, né? Pode ser várias coisas que está causando, mas, via de regra, o que pode estar causando a febre é uma infecção. Mesma coisa o fluxo de caixa, quando o cara fala, cara, eu tenho um problema de fluxo de caixa, eu falo, você não tem um problema de fluxo de caixa. Isso daí é o sintoma de alguma coisa que está errado na sua operação, no jeito de você trabalhar, no teu modelo de negócio. Só como as pessoas estão acostumadas com, mas o mercado é assim, essa prática do mercado, ele tem muita resistência em fazer alguma coisa diferente. Ele tem muita resistência em propor coisas diferentes para o cliente. Ele vai ter muita certeza de que se eu fizer assim, eu não vendo. Né? Vai ter muita certeza. Não, se fizer assim, você não vende. Né? Se fizer assim, se eu fizer assim, não vende. E o cara nem tenta. Isso aconteceu comigo já em várias oportunidades de eu ter resistência de mudar alguma coisa, falar o cliente não vai aceitar, né? Já aconteceu várias, e aconteceu com você. Porque assim, tecnicamente, o que o cliente faz para resolver um fluxo de caixa, né? Ele tem que trabalhar os prazos, né? Então, é prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento e prazo médio de estoque. Prazo médio de recebimento, quanto menor, melhor. Se receber antecipado, melhor ainda. Prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Se eu puder pagar com 60 dias, é melhor do que pagar com 30. Prazo médio de estoque, quanto menor, melhor. Quanto menos tempo a mercadoria ficar no estoque, melhor. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar menos quantidade, tenho que girar mais rápido, tenho que fazer um bom controle do meu estoque. O que os donos da empresa têm? Crenças. Não, mas se eu compro em grande quantidade, eu tenho desconto. Se eu compro em grande quantidade e eu pago à vista, eu tenho desconto. E aí, esse jeito de trabalhar, compra em grande quantidade e paga à vista. E aí, na hora de vender, ele fala, se eu não der prazo, eu não vendo. Aí vende e dá prazo para o cliente. Muito prazo, muito prazo, muito prazo. E aí ele está causando essa infecção que ele precisa curar. Só que ele não consegue curar essa inflamação, por quê? É prática do mercado. Ô Marcelo, mas, por exemplo, agora a gente deu o exemplo do caso do Tavo. Só que você deu essa ideia para o Tavo, no modelo de negócio do Tavo, né, ali, na construção da Codirect que ele teve, encaixou muito bem. Mas você, quando teve essa ideia e deu para o Tavo, é porque você já tinha aplicado. E é um outro segmento, uma outra cidade, outro estado, porque eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente fica pensando, né, não, mas isso funcionou porque está lá em Florianópolis, ou isso funcionou porque uma agência de marketing digital, aí as pessoas podem pensar nisso. Só que você teve essa ideia porque você aplicou na Luma. E eu queria que você contasse um pouco como é que teve essa ideia e por que vocês aplicaram isso. Então, a gente tem um problema, né? E eu acredito que muitos donos de pequenas e médias empresas vai ter esse problema. A gente sempre fala assim, né? Em algumas coisas a gente não é pequeno demais para não ter, em outras coisas a gente não é grande o suficiente para ter, né? E eu tenho a impressão que a gente sempre, em algum momento, no crescimento, a gente não é pequeno para não ter e não é grande o suficiente para ter aquilo. E isso já começa a gerar alguns problemas, né? Então a gente tinha algumas questões como essa. E além disso, você tem a força, né? Academicamente a gente fala as forças de Potter, né? Que são as forças do mercado. Então eu tenho, primeiro, um concorrente. O concorrente tem um jeito de trabalhar. É uma força. Se ele tem um jeito de trabalhar e todos os concorrentes trabalham do mesmo jeito, isso me obriga a trabalhar do jeito que todos os clientes trabalham, que é a praxe do mercado que acaba ferrando tudo. Quais são as empresas inovadoras? São as que quebram a regra da praxe do mercado, são as inovadoras, as que fazem coisas espetaculares. Então, essa é uma força, a concorrência. Se a concorrência trabalha desse jeito, eu faço desse jeito. Qual que é a segunda força? A segunda, a terceira ordem é o que pouco importa. Eu não vou usar as 5 forças do Potter, vou usar só essas 3 aqui, que são as mais importantes. Então, você tem a concorrência, que tem um jeito de trabalhar, e você acaba seguindo. Aí você tem os seus fornecedores, tá? Se o poder da barganha está com o fornecedor, você joga o jogo do fornecedor. Então, se o teu fornecedor é muito grande, ou se ele é muito pequeno, dependendo da situação, né? Ele tem uma força. E se a força está com ele, você vai jogar o jogo dele. E se a força está com você, ele vai jogar teu jogo. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Dependendo do teu fornecedor, a condição dele de trabalho é essa. E se você não quiser, ele não vende para você.
a força está com ele. Ele pode falar, não vou te vender, e a força está com ele. Ele pode falar, não vou te vender, a força está com ele. E aí você tem que comprar do jeito dele. Dependendo como for, se ele depende de você, ele fala, cara, pelo amor de Deus, preciso colocar um pedido aí. A força está com você. Você compra do teu jeito. Você fala, só para você colocar o pedido aqui tem que ser desse jeito, certo? Mas no final da conta, isso é tudo um jogo psicológico. Aí você tem o cliente. Quando a força está com o cliente, ele compra de você do jeito que ele quer. Então ele vai comprar de você, vai querer te pagar com 20, 30, 40, 50 dias parcelado em 10, 15, 20 vezes. Força está com o cliente. Quando a força está com você, tipo, se ele sair daqui, ele não compra de ninguém, porque o teu serviço é melhor, porque o teu produto você entrega mais rápido, enfim, porque você tem alguma coisa, a força está com você. Qual que é o jogo? Equilibrar essas forças. Mas mentalmente, a maioria dos donos da empresa, ele se vê perdendo. Quando ele vai comprar do fornecedor, a força está com o fornecedor. Quando ele vai vender, a força está com o cliente. Né? Quando ele olha a concorrência joga de um jogo que, às vezes, ele nem consegue jogar o mesmo jogo. E aí ele se vê amarrado, de mãos amarradas. Ele fala, cara, não tem nada que eu possa fazer se eu fizer alguma coisa diferente. Então, ele é um jogo psicológico. 90% do jogo, você vai ganhar ele nessa psicologia. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava com grandes empresas. Aí chegava lá nas grandes empresas, as grandes empresas tinham um jeito, ó, só trabalho desse jeito. Se não for desse jeito, eu não trabalho. Aí eu falava, cara, se não for desse jeito, eu não trabalho. Até que eu comecei a olhar pro cliente e chegou uma hora, por exemplo, quando eu ia num cliente novo, porque nos clientes antigos eu não tinha como mudar. Mas nos clientes novos, eu comecei a chegar e falava assim, né? Falava assim pro Rogério, falava pro meu sócio, falava pro meu time de gestão, falava, olha é o seguinte, a gente tá ganhando dinheiro sem ter um cliente novo. A gente já ganha dinheiro sem ter um cliente novo. Só vai fazer sentido pra gente trazer um cliente novo se for para ganhar mais dinheiro. Se não for para ganhar mais dinheiro, não faz sentido. Então, toda vez que a gente ia para um cliente grande, e o cliente grande ele gosta dessa negociação agressiva, onde ele vai ferrar o teu fluxo de caixa, você sabe que ele vai ferrar o teu fluxo de caixa, você tem que colocar dinheiro nele para trabalhar, ele só vai te pagar do jeito que ele quer, né? Isso é ruim. Então, toda vez que eu chegava numa negociação, antigamente eu não queria perder o cliente, aí chegava na negociação, ficava cedendo tudo que o cliente fazia, porque são grandes clientes, são grandes contas. Um cliente da Luma é um cliente que, via de regra, quando ele contrata a gente, ele vai gastar pelo menos R$ 1 milhão com a gente por ano, né? Então, são grandes contas, você não quer perder R$ 1 milhão de receita num ano. Então, a gente se colocava numa posição fragilizada porque a gente queria muito cliente. Quando eu falei para os meus gerentes assim, ó, a gente já ganha dinheiro sem esse cliente. Só vai fazer sentido para a gente trazer esse cliente se for para ganhar mais dinheiro, porque se não for para ganhar dinheiro, não vai. E ganhar dinheiro não envolve só ter lucro, envolve você gerar caixa. Então, eu me reunia com os diretores dessas empresas e eu falava de peito aberto, eu falava, cara, olha só, cara, estou tentando negociar com você, minha empresa tem muito interesse em trabalhar com a tua empresa, né? Você trabalha numa grande empresa, numa multinacional, no final do dia, o teu acionista, ele quer lucro e ele quer caixa. No final do dia é isso. Você tem que mostrar resultado para o seu acionista. Acontece que na minha empresa, eu sou acionista da minha empresa, e eu quero a mesma coisa que você, eu quero lucro e quero caixa. A minha empresa, ela está performando, eu estou ganhando dinheiro sem trabalhar para você, e eu quero muito trabalhar com você. Mas para mim só vai fazer sentido trabalhar. E eu falava exatamente do jeito que eu estou falando aqui. Para mim só vai fazer sentido trabalhar com você se for para eu ganhar mais dinheiro. Se não for para eu ganhar mais dinheiro, não faz sentido. E o jeito que você quer negociar comigo, você não está deixando eu ganhar dinheiro, só você quer ganhar. Então não faz sentido, é melhor a gente continuar amigo e a gente parar por aqui. Agora, se você entender que do mesmo jeito que você tem que gerar um resultado para o teu acionista, né, você tem que gerar caixa, gerar lucro, você entender que eu preciso gerar para o meu negócio, porque na minha empresa o acionista sou eu, a gente vai fazer negócio, a gente não vai. Aí a gente conseguia negociar, alguns não entendiam, não queriam negociar, enfim, a gente perdia esse cliente. Mas muitos clientes vieram para o jogo a partir da narrativa que a gente tinha, ao invés de ficar ali com medo, porque você ficar com o cliente, ai, pelo amor de Deus, fecha comigo, ele está cagando para você, né? Agora, quando você assume uma postura, o lance que você falou do posicionamento, cara, é o seguinte, eu quero trabalhar com você, você vai me deixar ganhar dinheiro? Se eu não for deixar ganhar dinheiro, cara, vamos ficar só amigo, não preciso trabalhar junto. Então, mudar essa perspectiva emocional de falar, cara, lógico que eu quero crescer, lógico que eu quero ganhar um cliente novo, mas se ele ferrar meu caixa, eu vou ter lucro, mas não vou ter caixa, eu quebro, e não dá, né? É igual o Otávio falou, pô, você não consegue dormir à noite, né? Você briga com a esposa, você briga com os filhos, isso faz mal, né? Então, a gente tem que adotar uma postura até para tomada de decisões, tem que ter estômago para falar pro cara, infelizmente, do jeito que você quer, não vai dar. Né? E eventualmente você vai ganhar algumas vezes, vai perder outras, talvez você perca mais do que você ganhe, em termos de clientes novos, talvez você perca mais clientes do que você ganhe, mas cada cliente que você ganhar, ele vai deixar você ganhar mais dinheiro e gerar mais lucro. E isto é sustentável.
Isso é sustentável. O que não é sustentável... Pensamento de longo prazo, né? Isso é sustentável. O que não é sustentável é você entra num cliente que ele vai ferrar o teu fluxo de caixa, para quem é B2B, no meu caso, ou você tem um modelo de negócio que vai ferrar o teu fluxo de caixa e você não mudar o modelo de negócio. Então, se o teu modelo de negócio... Ah, Marcelo, mas não tem jeito, eu só consigo comprar à vista quando eu vendo, se eu não der prazo, o cliente não paga. Então, muda o teu modelo de negócio.